Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos. Olá pessoal, está começando mais um Jornal da Comunidade. Hoje comigo, Luciana Luz, apresentando para vocês na TV Com e na internet. Sempre lembrando, na internet, Facebook e Instagram, Jornal da Comunidade, e no YouTube, o canal do seu Jorge Fernandes. Hoje eu tenho aqui um convidado que é engenheiro ambiental, o Bruno Tacon. Bruno, é um prazer receber você hoje, estou muito feliz, viu? Obrigado, foi uma honra receber esse convite, fiquei muito feliz de poder vir aqui falar um pouco, né, do meu trabalho, do que eu faço. Para mim é muito gratificante. Um pouco muito, né? Porque assim, o Bruno ele foi criado num sítio no Guarujá e ele se apaixonou pelo meio ambiente desde criança. Com 17 anos ele foi estudar engenharia ambiental e há 12 anos ele trabalha nessa área. Em 2014 ele fez especialização em gestão sustentável, já foi auditor de responsabilidade ambiental, já trabalhou na Frevo e hoje ele é presidente do Instituto Nova Maré. Eu falei tudo certinho, Bruno? Muita coisa. Melhor do que eu falaria. Ok. Eu queria que você explicasse para o pessoal de casa qual a importância de se preservar o meio ambiente, Bruno. Na minha opinião, eu acho que meio ambiente basicamente é tudo que a gente vive, Sim. né? Se nós temos uma empresa, se a gente trabalha para uma empresa, se a gente respira, se a gente bebe água, a gente precisa do meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é a fonte, né? Ele é onde a gente tem a nossa prateleira de recursos, né? Digamos assim, só que esses recursos não são ilimitados. Então, a gente precisa sempre pensar em como fazer para ter um equilíbrio para poder sempre ter esses recursos disponíveis. Então, eu acredito que a importância da gente ter a consciência de preservação do meio ambiente é simplesmente a preservação da nossa vida, da espécie humana na Terra. Sim. De uns tempos para cá, a gente vem ouvindo muito falar em sustentabilidade. Você acha que as pessoas estão começando a se conscientizar com esse tema? Eu acho isso uma pergunta muito interessante e é muito recorrente até a junção do tema ambiental, né, do meio ambiente com a sustentabilidade, porque, na verdade, não é sustentabilidade que está dentro do meio ambiente, e sim o contrário. Né? A sustentabilidade, na verdade, ele é feito por um tripé que envolve a parte econômica, social e o meio ambiente. Então, o meio ambiente ele é uma parte da sustentabilidade. E por que a gente começou a falar disso com mais frequência? Né? Porque foi percebendo que as interações do homem com o meio ambiente interferem não só nas questões sociais de saúde e tal, mas também na questão econômica. O meio ambiente são os recursos. Né? Se a gente está falando no começo, que no começo o meio ambiente é o recurso, então como que a gente não vai olhar para a questão ambiental envolvendo essas outras esferas da sociedade, envolvendo a questão de ser economicamente viável um projeto, de ser socialmente aceito? Então a sustentabilidade ela começou a observar que o meio ambiente ele tem uma interação muito maior com outras esferas e não é simplesmente uma árvore Inclusive as empresas estão olhando mais para esse lado também. Perfeito. As empresas elas estão começando a perceber que olhar para a sustentabilidade, olhar para o meio ambiente envolve num gerenciamento de risco. Acho que é esse que é o principal fator da sustentabilidade, é um gerenciamento de risco. É você perceber que o meio ambiente, você não cuidar do meio ambiente, pode interferir na questão de risco a longo prazo, de você não existir mais como empresa a longo prazo. Então, você ter essas percepções dessas variáveis ambientais, elas te ajudam num planejamento a longo prazo, para como que eu posso fazer para minha matéria-prima estar disponível daqui a 10 anos, 20 anos. Então, acho que essa questão de gerenciamento de risco foi onde as empresas se colocaram no ambiente mais procurando um equilíbrio entre esses três pilares. Entendi. E você está com o Instituto Nova Maré. Você pode falar sobre isso? Na verdade, assim, eu saí do Guarujá, né? Eu nasci no Guarujá com 17 anos e eu acabei estou morando em São Paulo há 13 anos já. E o que acontece? Eu vivi uma época muito boa do Guarujá, onde tinha as questões ecológicas do ecossistema ainda estavam muito bem preservadas. Então a gente tinha uma qualidade de vida muito boa. E esse tempo que eu passei em São Paulo, eu vi que houve uma degradação, né, nessa qualidade dos ecossistemas. E qual a minha intenção? Eu tive muito contato, uma experiência de profissional, uma experiência com outros projetos, viajei. E eu queria trazer um pouco disso que eu vivi
de volta para o Guarujá. Então, trazer esses conceitos do desenvolvimento sustentável, não só para o Guarujá, mas para a Baixada Santista como um todo, mas o Guarujá funcionando como um piloto do nosso Instituto. O Instituto ele vai mexer com diversos projetos voltados para a questão da água, né, de qualidade da água, vida marinha, resíduos, nutrição sustentável, que é a alimentação sustentável, sim, e alguns outros projetos voltados mais para a parte terrestre, envolvendo o ecoturismo. Então a ideia é descobrir a vocação do Guarujá, que seria o ecoturismo, e desenvolver metodologias e formas de transformar essa vocação em algo mais sustentável, mais economicamente correto, economicamente viável, ecologicamente correto, socialmente aceito. Esse que é o que a gente quer, um equilíbrio entre essas três pilares. Legal, sucesso no Instituto, então. Né? Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Eu experimentei na rua aos 13 anos. E eu comecei a usar na faculdade aos 22 anos. Eu tenho 55 anos, sou viciado e minha família foi embora. Fatalidade. O crack é fatal em qualquer idade. Ajude a combater as drogas. A melhor programação, RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Voltamos com o Jornal da Comunidade. Hoje meu convidado é engenheiro ambiental, o Bruno Tacon. E sem perder tempo, Bruno, explica para as pessoas como é que elas podem ajudar a cuidar do meio ambiente. Olha, essa é uma tarefa muito difícil e realmente assim, existem diversas formas a gente fazer isso. Existem o indivíduo, né? Nós como indivíduos, sim, trabalhar isso, entender quais são os problemas do mundo, né, o problema da sociedade que a gente vive e como eu, no meu raio de influência, como eu posso atuar para ajudar a diminuir pelo menos os impactos dessas ações, né? Então, a gente tem que entender, por exemplo, aqui na Baixada Santista, como eu, indivíduo, um munícipe aqui de Santos, do Guarujá, de outras cidades da Baixada, quais são os problemas do meu município e como eu posso auxiliar para reduzir esses impactos. Acho que esse pensar globalmente e agir localmente é uma das tendências do que a gente está falando sobre sustentabilidade no mundo. E então, por exemplo, você pode realmente
diminuir o tempo que você fica no banho, que é um dos meus problemas, na verdade, é onde eu peco, eu preciso melhorar um pouco isso, mas sempre priorizar, por exemplo, as conduções coletivas, ou você não vai pegar um carro e vai andar 1 km, 2 km sozinho, você procurar essas formas mais alternativas de transporte. Era uma das questões, desculpa te interromper, era uma das questões que eu ia entrar depois, o que você faz em casa? Em casa? Em casa, porque a sua esposa é vegana, vegetariana? Vegetariana. Vocês fabricam seus próprios produtos, é isso? Isso, a gente na verdade ela comprou essa briga mais do que eu. A gente tem uma horta em casa, a gente faz os nossos produtos de limpeza para tentar ser mais amigável ao meio ambiente. A gente tem uma moto elétrica em São Paulo para se locomover e tentar diminuir as emissões de carbono. Que mais? A gente faz a coleta seletiva, a gente leva até alguns outros pontos que não faz a coleta no nosso condomínio, a gente leva no ecoponto, baterias, a gente separa, bom, enfim, tem um monte de coisa que a gente faz, mas é uma questão mais de responsabilidade, que acho que a gente puxou mais esse lado. E eu também não como mais carne bovina, não sou vegetariano ainda, talvez, não sei, mas só de reduzir o consumo de carne bovina já ajuda bastante, porque é o principal impacto ambiental que a gente tem relacionado à alimentação. Entendi. Tá vendo? Começa de casa, por que não, não é mesmo? Eu gostaria de encerrar perguntando suas considerações finais. Gostaria de falar sobre o Instituto Nova Maré, como é que as pessoas podem conhecer, né? Eu acho muito interessante, até falando do indivíduo, por quê? O Instituto Nova Maré nada mais é do que uma organização da sociedade civil, né? É uma OSC. E o que é isso? Foram simplesmente pessoas que estavam indignadas com o que estava acontecendo, os problemas recorrentes do município, e resolveram se organizar para tentar resolver. Só que a diferença é que eu pude estudar para fazer isso, então eu tenho uma parte profissional também envolvendo. Então a nossa ideia é que a gente faça todos os nossos projetos estruturados de forma profissional. Então a gente fez um estudo de materialidade para entender o que de fato era necessário fazer no município. A gente tem alguns procedimentos técnicos para poder justificar o motivo da gente ter escolhido aquele projeto. Então o Instituto ele está nesse momento, na verdade, de estruturação, e a gente precisa a gente está procurando, na verdade, patrocinadores para poder colocar esses projetos em prática. Muito importante, sim. Então a gente está nesse momento agora. O Instituto, eu acho que é algo muito importante que a gente vai conseguir passar para frente esses conceitos, que nosso propósito é passar adiante os conceitos do desenvolvimento sustentável. E além disso, é ter uma consciência por exemplo, o meu resíduo. Aonde o meu resíduo vai parar? Eu estou pegando um produto na prateleira do mercado, o que veio por trás desse produto? Como que eu, como consumidor final, posso interferir na cadeia produtiva? Então, isso é algo que a gente tem que começar a pensar mais, porque senão vai dar errado. Quanto tempo tem o Instituto? Ele começou em... Olha, o Instituto ele começou a ser estudado há 5 anos atrás. A gente conseguiu formalizar o Instituto agora no meio do ano. Então ele é uma luta, então, né, que você está desde... Exatamente. De começar a idealizar os projetos, de fazer as conexões para trazer economia circular para os projetos, para fazer, de fato, que seja de forma equilibrada. Então isso foi um bom tempo para desenvolver, colocar as ideias no papel, e agora, do meio ano para cá, a gente está, de fato, formalizando, já formalizou, já tem CNPJ, a gente está montando uma equipe para tirar do papel agora esses projetos. Legal, perfeito. Muito obrigada, Bruno, por ter vindo aqui. Foi muito produtivo. Foi um prazer te receber. Para mim foi muito gostoso. Para mim também foi muito gostoso. É muito bom poder falar disso. E mais com você também é muito bom poder falar disso. Obrigada, venha mais vezes. Pode deixar, eu estou disponível. Obrigada, gente. Fiquem com a gente até semana que vem. Jornal da Comunidade. Apoio. Praticagem de Santos.